próximo palestrante é o professor Fernando, ele vai continuar falando nessa linha sobre software, né? Tá bem. Obrigado, Olga. Gente, bom dia. Então, hoje eu vou falar sobre LLVM. É uma infraestrutura de compilação que a gente utiliza para fazer pesquisa aqui na UFMG. Alguém já ouviu falar de LLVM? Alguém nunca ouviu falar de LLVM? Alguém já ouviu falar de LLVM? É uma relação de equivalência, né? Vocês não podem ficar no talvez, não. Mas então, alguém já ouviu falar de GCC? Alguém nunca ouviu falar de GCC? Tá, alguns, né? Pois então, a LLVM é parecido com o GCC. GCC é um compilador. Ele compila, bom, normalmente a gente pensa em GCC como compilando C para linguagens de máquina. Ele tem outros front-ends também, consegue compilar Fortran, por exemplo. LLVM é a mesma coisa. É uma infraestrutura de compilação. Existe um compilador para C relacionado a LLVM, ele é chamado Clang, mas existem compiladores para outras linguagens também, que são construídos em cima de LLVM. Antes de falar de por que isso é interessante, por que vocês deveriam saber de LLVM, por que isso vai mudar a vida de vocês, deixa eu falar por que vocês deveriam saber sobre compiladores. Alguém conhece alguma pessoa na foto? Alguém não conhece nenhuma pessoa na foto? Hã? A Grace Hopper, ok. É a única mulher na foto, é mais fácil de encontrar, né? Mas alguém? Mais alguém? Assim, eles não são tão famosos, né? Assim, deveriam ser, né? Pelo menos no mundo da gente. Tem o Dennis Ritchie, ele fez o quê? Alguém sabe? C. Linguagem C, ganhou o prêmio Turing. Tem o John Backus, alguém já ouviu falar dele? Fortran. Você já ouviu falar do BNF, aquela notação para gramática? O B do BNF é de Backus. Então, assim, ele fez bastante coisa importante, né? Enfim, tem outras pessoas. Alguns não são tão conhecidos, mas são muito importantes. Tem o Dan Ingol, ele era um norueguês. Ele fez a primeira linguagem que a gente chama, que é orientada a objetos também. Enfim, são todas pessoas que trabalharam com compiladores em algum momento da vida, assim, envolvidos com projetos de linguagens de programação. Então, não existe tanta gente no mundo trabalhando com compiladores, mas eu tenho um colega chamado François Boudin. Ele dizia que, assim, embora não existam tantos, né, os poucos que existem, a gente precisa muito deles, porque sem compiladores, ciência da computação não funciona, né? Vocês não iam estar usando smartphones de vocês hoje. Mas, enfim. Então, quem faz pesquisa em compiladores, ou quem trabalha com compiladores, tem esse desafio de ligar as linguagens de programação às linguagens de máquina. O desafio é ficando cada dia mais difícil, porque, de um lado, surgem mais linguagens de programação. Alguém sabe quantas linguagens de programação existem? Assim, aproximado, assim, mais ou menos 100. Mais ou menos 100. Não, assim, um número X, mais ou menos 100. Assim, depende, né? Porque, tipo, eu já fiz uma linguagem de programação, ela só tem um usuário. Então, talvez ela não entrasse na conta. Mas, assim, o que vocês acham? Da ordem de umas 1000? Assim, linguagens com mais de 1000 usuários. Assim, na Wikipédia estava dando umas 600, assim, com mais de 1000 usuários. É uma curva de potência, né? Tipo, Java tem muitos usuários. Haskell tem alguns usuários. Rex tem poucos usuários. Então, faz assim, né, essa distribuição. Mas, enfim, a gente tem muitas linguagens de programação. É difícil patentear a sintaxe. Uma vez que é difícil patentear, surgem linguagens de programação o tempo todo. E a gente tem muitas arquiteturas diferentes. Durante um tempo, assim, uns 30 anos, x86 dominava, absoluta, todas as arquiteturas de computadores. Então, assim, havia uma arquitetura principal. Havia outras, né? Mas ninguém ligava para elas. Mas aí, desde uns 10 anos para cá,
surgiu uma outra que, não surgiu não, né? Mas uma outra passou a ser igualmente importante. Alguém sabe qual que é? Hã? ARM. Por quê? Vocês estão andando com ARM no bolso, né? Assim, o tempo todo. Então, hoje esse mundo de dispositivos embarcados é igual a vila de Asterix, né? ARM são os romanos, aí tem MIPS, assim como a vila dos gauleses lá na pontinha da França. Então, bom, existem várias arquiteturas de computadores hoje e elas são cada vez mais difíceis, então gerar código para essas arquiteturas é um desafio cada vez maior. LLVM, enquanto uma infraestrutura de compilação, ajuda nesse desafio. Então, a gente pode pegar uma linguagem qualquer e eu consigo gerar código para ela usando o LLVM, para várias arquiteturas diferentes. Quer ver? Em vez de mostrar uns slides, deixa eu tentar mostrar algumas coisas aqui para vocês, aí talvez fique mais claro o que é, de fato, esse LLVM. Deixa eu diminuir a minha janela aqui. Ups. Vocês conseguem? Deixa eu ver quem está lá atrás. Você consegue ver? Ótimo. Então, eu tenho milhões de LLVMs aqui, é difícil escolher qual que eu uso. Então, LLVMs são todas essas ferramentas aqui. É igual ao GCC. Assim, GCC em si não é exatamente um comando, né? É uma junção de vários. Tem o CC, que é o compilador de C, tem o AS, que é o montador, tem um collect no Linux, né? Depende da arquitetura, que é o ligador. Então, assim, GCC é um punhado de coisas. O LLVM também é um punhado de coisas. Por exemplo, Clang é o front-end de C. Então, assim, é um programa que pega um código escrito em C e gera outra coisa a partir daquele código, que são front-end. Por exemplo, OPT. OPT é o otimizador. Ele pega aquela uma coisa que o Clang gerou e dá uma melhorada nela. Assim, na verdade, não é só dar uma melhorada, não pode analisar também para achar falhas de segurança, fazer, por exemplo, análise que detectam um ataque de injeção de código SQL, por exemplo. Assim, faz qualquer análise na representação intermediária do LLVM. Existe o LLC, que transforma essa representação intermediária em código de máquina. Então, deixa eu ver se eu pego uma figura aqui só para mostrar isso, e depois eu volto aqui em alguns slides. Mas, basicamente, a gente tem isso. Assim, para compilar C, por exemplo, eu tenho Clang, que faz o parser de C. Todo mundo familiar com essa terminologia, parsing? Esse foi um problema muito importante que os cientistas da computação resolveram há uns 60 anos atrás. Hoje ninguém liga, né? Tipo assim, a gente pega um YAC, um Flex, um Bison, assim, faz um parser assim, em meia hora de uma linguagem, mas antigamente era um problema muito difícil. Assim, pessoas muito espertas tentaram resolvê-lo em vão. Até que algumas pessoas, talvez mais espertas ou mais sortudas, conseguiram encontrar algoritmos mais eficientes para fazer parsing de linguagens de programação. Mas, enfim, então o Clang faz parsing de C, transforma C numa representação intermediária. O OPT, igual eu falei, ele dá uma melhorada nessa representação. Esse OPT é de Optimizer. Então, ele vai lá e melhora a representação, para a gente não gerar um código muito pouco eficiente, né? Gerar um código mais eficiente. O LLC faz o que mesmo? Alguém lembra? Converte o código intermediário para código de máquina. Aqui a gente tem algumas opções. Então, deixa eu mostrar isso para vocês. Aqui eu tenho vários programas em C, por exemplo... aqui eu tenho um programa em C. O que ele faz é imaterial, porque assim não importa. Deixa eu tentar compilá-lo, por exemplo, para a representação intermediária do LLVM. Então, front-end é o Clang. As flags são igual no GCC, é "-c" para gerar código objeto, para não tentar gerar um executável. Como não tem main, não daria certo. Main, sabe, executável, main, então não daria certo.
Eu posso chamá-lo de qualquer coisa, então vou chamá-lo de bbloop.bc. BC é um sufixo histórico, é porque o LLVM, assim, essa sigla, né, LLVM significa Low Level Virtual Machine. Então, ele assim, gera bytecodes. Na verdade, não tem nada a ver com a virtual machine igual a de Java, por exemplo. Mas o nome persiste, assim, perdura, né? Então, BC de bytecodes. Então, acabei de gerar um programa na representação intermediária do LLVM. Quando eu falo representação intermediária, é tipo um código assembly. Quer ver? Peraí, eu não sei se eu usei o LLVM certo. Deixa eu tentar de novo. Pronto. Tomara que caiba na tela, a resolução aqui ficou ruim. Vocês estão vendo? Isso aqui é o código assembly daquele programa. Ela é cheia dessas setas. Essas setas, elas significam o quê, hein? Hã? Loops, laços, para onde que o programa vai, não é tudo branch. Assim, um branch gera uma seta. Aí eu tenho essas instruções aqui no meio. Assim, tem instruções de vários tipos. Por exemplo, eu tenho loads, stores, instruções de comparação, aquele operador ternário de C, sabe? Você sabe? Interrogação, 2 pontos, chama select em LLVM. Notem que isso aqui não tem nada a ver com C. Assim, eu estou compilando C porque é um exemplo. Eu poderia compilar outras linguagens de programação. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui mais para frente. Então, isso aqui é o que eu chamo de representação intermediária. Tem uma vantagem muito grande, no ponto de vista de engenharia mesmo, em eu transformar um programa numa representação intermediária, em vez de transformar um programa numa linguagem de máquina direto, tipo linguagem binária do x86. Qual que seria? Assim, qual que é a vantagem? Assim, por que quase todo compilador funciona assim? Assim, tem alguns compiladores que não funcionam assim, não. Assim, a gente gera código de máquina direto, ou nem gera código, né, só interpreta o programa. Mas a maior parte dos compiladores funciona assim, pega um programa, escrito numa linguagem de alto nível, tipo C, Java, Lua, essas coisas, e gera uma representação intermediária, eu vou chamar de R, em vez de gerar código de máquina direto. Qual que é a vantagem disso? Fica independente da máquina. Se eu tiver mais de 2 máquinas, se eu tiver 2 máquinas diferentes, é bom, não é? Assim, eu consigo, dado que eu tenha um transformador de uma IR para uma máquina, assim, eu consigo compilar para aquela máquina, não é? E se eu tiver mais de uma linguagem de programação, também é bom, não é? Assim, eu tenho várias linguagens, eu transformo elas na IR. Aí a gente tem uma separação de preocupações aqui. Assim, as pessoas que gostam de compiladores, que trabalham em compiladores, tipo eu, elas podem ficar, assim, concentrar-se na representação intermediária. Aí elas vão lá e se esforçam bastante para desenvolver algoritmos que melhoram esse programa, assim, sem mudar a semântica dele. Assim, o programa fica fazendo a mesma coisa, só que de uma forma mais eficiente. Aí eu não preciso me preocupar com C, com sintaxe de C, não preciso me preocupar com pipeline do x86. Eu me preocupo com os detalhes do compilador. Mas enfim, isso aqui é uma representação intermediária. Por exemplo, eu consigo compilar. Aqui eu compilei C, mas eu poderia compilar, por exemplo, Rust. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Se eu não errar nada, o problema de fazer isso aqui nessa hora é que é um perigo. Alguém já ouviu falar de Rust? Alguém nunca ouviu falar de Rust? Alguém já ouviu falar de Rust? Uma pessoa, então Rust não é uma linguagem tão famosa assim. Mais de uma? 2. Alguém nunca ouviu falar de Rust? Tá bom, você que está na frente está no estágio intermediário entre o sim e o não, você se decida. Eu já ouvi falar. Rust é uma linguagem que compete contra quem, hein? Ela é uma linguagem de sistemas. Ela compete com C, por exemplo. C é uma linguagem de sistemas. Ela não compete bem com Java. Assim, Java não conseguiria competir com Rust nas coisas que Rust faz bem. Assim, é difícil. Java é uma linguagem virtualizada, né? Rust é uma linguagem compilada. Eu gero código de máquina. Aqui isso é um programa em Rust. Se eu não escrevi nada errado, né? Então eu poderia, por exemplo, compilá-lo.
se eu não fiz nada errado, ele deveria funcionar. Esse é um programa em Rust. Eu posso compilá-lo com LLVM. Ups. RC. Tava filmando? Que péssimo. Então, assim, aquele nosso programa, aquele Hello World em Rust, gerava esse punhado de coisas aqui. Assim, se a gente procurar aqui, eu vou achar um string Hello World, assim, no meio dessa quantidade de instruções assembly. É maior do que o programa em C, né? Um Hello World em C seriam menos instruções do que em Rust. Assim, cada linguagem é de um jeito. Assim, Rust tem que ligar contra as bibliotecas da linguagem, né? C já liga com o libc direto. Assim, a minha máquina já sabe disso. Então, assim, C dá essa roubada, certo? Mas se Rust fosse tão antigo quanto C, provavelmente o programa seria tão pequeno quanto. Então, assim, Rust hoje gera programas muito eficientes. Outra linguagem compila... Então, assim, aquilo era a assembly do LLVM. Então, Rust é uma linguagem feita pela Mozilla. Ela é bem usada, sim, não é tão usada quanto C, mas tem muita gente que usa. Então, ela também é compilada com LLVM, se não é compilada com GCC, por exemplo. Uma outra aqui. Essa chama Julia. Alguém já ouviu falar de Julia? Mais do que Rust, eu achei que Rust ia ser mais popular. Julia serve para quê, hein? É tipo a música dos Los Hermanos. Julia serve para quê? Alguém já ouviu falar? Processamento de imagens. Assim, ela é uma linguagem... Bom, ela parece com Python, assim, na sintaxe. Ela é dinamicamente tipada, não tem que escrever o tipo das coisas, não. Só que ela é, assim, infinitamente mais eficiente do que Python. Ela é muito eficiente, ela é muito rápida. Então, assim, é uma linguagem para computação de alto desempenho, processa imagens, é boa para concorrência, assim, cria threads, faz esses algoritmos científicos, né? Tudo que precisa de mexer com arranjo, Julia é uma boa linguagem. Então, deixa eu tentar escrever uma função aqui. Não, gente, tomara que isso dê certo. A sintaxe de Julia, deixa eu ver, foo, x recebe 4, x recebe 5. Eu já vou parar por aqui, porque eu não tenho certeza se está tudo certo. Não. Então, aqui é uma função em Julia. Para compilar, code native deve ser foo, entre parênteses, não tem argumento. Não, peraí, isso aqui é o x86, não era exatamente o que eu queria, não. Deixa eu tentar pegar o LLVM. Code LLVM foo. Então, isso aqui é o programa que eu acabei de fazer em Julia. Na verdade, ele não faz nada, ele só retorna 5. Assim, a última coisa atribuída é o valor retornado em Julia. Mas, assim, o LLVM foi esperto para saber que esse x aqui é código morto, por exemplo. Okay. Aí ele joga fora. Deixa eu matar isso aqui agora, Ctrl C. 7 vezes 6, 42, 112. Você consegue ver? Ótimo. Bom, enfim, então eu falei que a LLVM tinha todas essas coisas. Existe um otimizador. Então, vocês lembram? Clang, OPT e LLC, não é verdade? Ou eu mentia? O OPT é o otimizador. Ele tem várias coisas para melhorar o programa. Então, assim, no cinto de utilidades dele, vou diminuir o tamanho da tela aqui, tá? Só para vocês verem melhor. Depois eu aumento de novo. Todas essas coisas aqui são tá vendo? Assim, a tela não acabou, não. São algoritmos do OPT. Assim, ele consegue fazer diversas transformações diferentes no programa. Agora, olha que legal. Se eu consigo fazer um parser para minha linguagem de programação, tipo Linf, linguagem do Fernando. Aí eu faço um parser para Linf. Aí eu transformo Linf em representação intermediária do LLVM. Aí eu tenho aqui pelo menos uns 80 parsers, a gente chama de parsers, né? Uns 80 algoritmos diferentes para melhorar meu programa. Assim, todos eles podem ser usados, já estão prontos. Então, assim, eu consigo pegar um programa desse tamanho
e usar técnicas diferentes que as pessoas já vêm estudando há muitos anos para transformar um nesse tamanho e muito mais rápido. Então, assim, essa que é uma vantagem de ter uma representação intermediária. LLVM é muito essa representação intermediária. E a gente pode escrever alguns desses algoritmos também. Se der tempo, eu mostro como que a gente faz isso aqui para vocês. Deixa eu aumentar de novo aqui, então, o tamanho da janela. Ups. Ups. Então, o OPT faz isso. Deixa eu tentar mostrar para vocês um exemplo. Ó, aqui eu tenho um programa em C, ok? Assim, ele é um programa bem ingênuo. Assim, se vocês fossem escrever um programa em C, muito provavelmente vocês não escreveriam um programa assim, não. Assim, vocês fariam esse programa de que jeito? Só o print 42, né? Mas enfim, supondo que nós somos ingênuos, eu escrevi o programa dessa forma. Olha o que o OPT consegue fazer. Então, primeiro eu tenho que transformá-lo na representação intermediária. Como é que ele chamava mesmo? É const.c. Menos O, const.bc. Então, o meu programa é esse aqui. Ele está cheio de loads de stores. Loads e stores fazem o que mesmo? Leem as coisas da memória. Assim, o que é ridículo, né? Porque se vocês lembram, o meu programa simplesmente veio imprimir 42. Ele está cheio de loads e stores. Então, assim, todos os dados estão gravados em memória. Tipo, vai ficar no cache, né? Mas eu preciso de instrução explícita para ler aquele dado. Normalmente, assim, os dados que a gente usa mais, eles ficam no lugar do computador. Alguém sabe qual lugar? Nos registradores. Então, assim, os dados que a gente lê mais, eles ficam nos registradores. Então, assim, tem várias otimizações que são muito importantes. Talvez a mais importante delas seja o que a gente chama de alocação de registradores. É esse problema de mapear os dados para registradores. Mas, assim, a gente tem poucos registradores. Por exemplo, no x86 eu tenho quantos registradores? Alguém sabe? Assim, tudo bem, a pergunta é variável e respostas diferentes vão estar certas. Mas, assim, eu tenho da ordem de quantos? 8, por exemplo, nessas máquinas mais antigas eu tenho 8. E eu nem consigo usar eles todos. Assim, tem 4 que a gente usa mais. Assim, eu até poderia usar outros, mas o meu programa ia ficar errado. Assim, não ia dar certo. Certo? Então, tenho AX, BX, CX, DX. Esse soa um sino na cabeça de alguém? Tem esses registradores, então são poucos. Assim, eu tenho mais do que 4 coisas que eu preciso manter em memória. Então, normalmente, a gente tem que tirar no palitinho para ver quem fica em registradores. Normalmente, eu tendo a manter em registradores quem? Assim, os dados que eu uso mais ou os dados que eu uso menos? Os que eu uso mais, né? Se eu estou lendo eles, é melhor deixá-los na memória mais rápida. Então, assim, a alocação de registradores é esse problema de decidir onde que ficam em memória ou em registradores os dados do programa. Foi, assim, junto com o parsing, foi um dos primeiros problemas assim, que teve de ser resolvido pelos cientistas da computação. Então, o John Backus, ou aquele cientista que fez o que mesmo? Fortran. Ele já tinha essa preocupação. Então, assim, a alocação de registradores já é um problema que é enfrentado por mais de 60 anos. Assim, as pessoas já vêm tentando encontrar algoritmos cada vez mais eficientes para resolvê-los. E vira e mexe surge um novo. Então, assim, é um problema que ainda é aberto, assim, é um problema difícil de resolver. Mas, enfim, se eu quero fazer uma alocação de registradores aqui, eu posso man to reg. Então, passo de LLVM que faz isso chama main to reg. Como é que chama? const.bc menos O, const.rbc. Nome diferente agora. Esse R é de registradores. Então, eu consigo mostrar o meu programa de novo. Ups! Aí, olha, está pequenininho agora. Assim, não tem mais loads, stores. Certo? Só que, assim, ainda dá para melhorar esse programa, não dá? O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma coisa chamada propagação de constantes. Esse ato de substituir as variáveis pelas constantes que elas representam.
Parece uma coisa muito besta, né, fazer propagação de constantes. Mas propagação de constantes é algo que está inserido no arcabouço teórico bastante profundo. Alguém já ouviu falar de avaliação parcial de programas? Assim, antes de eu começar a executar o programa, quanto desse programa que eu consigo resolver? Certo? Então, a propagação de constantes é uma instância de avaliação parcial de programas. Então, por exemplo, esse programa está somando 17 com 25. O compilador consegue ver isso. Então, em vez de colocar a soma lá, ele poderia usar direto o resultado. Então, é outra otimização que eu consigo fazer. Deixa eu ver como que ela chama aqui. Aqui é... Ih, gente, espera aí, eu esqueci, mas é fácil de lembrar. LLVM menos OPT menos menos help, pipe grep, constant. Não, é porque eu não sei se é maiúsculo ou minúsculo. Const merge, const prop. Simple constant propagation. Ok? Então vamos lá de novo. Const prop. Ups. Prop. Const.rbc e const.opt. Não, eu quero só um R. Aí de novo eu posso dar uma olhada no CFG. Chama agora opt. E o que o meu programa está fazendo agora? Assim, é difícil de entender, né? A representação intermediária é cheia de uns símbolos aqui. Mas, assim, intuitivamente, o add de 15 e 17, ele sumiu, não sumiu? Agora ele imprime 42, certo? Então, assim, agora o programa, ele já não faz a soma mais. Então, isso é propagação de constantes. É uma outra otimização. Ok? Enfim, tem várias outras otimizações. Deixa eu voltar para o modo de apresentação aqui. Ups. Gente, até esse momento aqui, enquanto a imagem vai carregando, tem alguma dúvida? Sim. Tem um caminho um pouco ao contrário, assim, já que utilizou, teria como te falar assim, a próxima vez não faz assim, não faz direto 42 em vez de fazer a soma, para poder te ensinar a programar diretamente. Não, bom, assim, a gente pode tentar pensar nessas coisas, né? O compilador não, assim, ele não aprende. Então, assim, ele faz as coisas que a gente manda para ele. Mas, assim, existem pesquisas hoje com compiladores que tentam aprender. Tem vários problemas de pesquisa interessantes, porque, por exemplo, eu vou até voltar aqui agora. Sim, isso não é bom, mas deixa eu voltar. Por exemplo. Ups. Por exemplo, igual ao GCC, tem vários níveis de otimização, menos O0, menos O1, até menos O3. Já viram isso? Menos OS faz o quê? Esse a gente vê pouco, né? Menos OS é para diminuir o tamanho do programa, é para tentar encolher o programa. Não quer dizer que ele vai ficar mais rápido, não, vai ficar menor. Certo? No x86 isso é fácil, porque tem assim, milhões de instruções para fazer as mesmas coisas. Então eu posso usar uma instrução desse tamanho para fazer uma coisa que 30 instruções diferentes fariam. Então você dá para deixar o programa menor, menos OS. O LLVM é a mesma coisa, tem vários níveis de otimização. Então, OPT menos... Por que deu errado? Tem desculpa. $LLVM. Só diminuir. Então se eu escrevo LLVM menos O3, ele executa todas essas otimizações. Aí, assim, um problema aberto de pesquisa é qual que é a melhor ordem das otimizações, porque faz diferença se eu faço propagação de constantes primeiro, daqui a alguma outra coisa. Mas, assim, se eu tenho 30 otimizações, por exemplo, aqui tem mais, né? Deve ter tipo 52. Se eu tenho 30 otimizações e a ordem delas faz diferença, qual que é o meu espaço de busca para decidir qual que é a melhor ordem? Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 30 fatorial, né? Isso, assim, é muita otimização.
assim, a gente pode melhorar o programa, olha só, às vezes desligando uma otimização faz diferença. Nem estou mudando a ordem, só não vou aplicar. Eu tenho 30 otimizações, eu posso desligar ou ligar algumas. Quantas possibilidades eu tenho? Assim, 2 a 30, assim, também não é um número baixo, né? Assim, a Terra esfria, vocês estão lá procurando a melhor ordem ainda, quais otimizações eu desligo. Então, ainda é um problema aberto em pesquisa, né? Qual que eu uso. E olha que algumas otimizações são aplicadas 2 vezes. Alguém consegue ver alguma que é aplicada 2 vezes? Assim, eu sei uma de cor, porque eu já mexi com isso. Mas alguém consegue ver alguma? Hã? Ó, por exemplo, inst combine deve ser aplicado pelo menos umas 5 vezes aqui. Então, assim, tem várias, né? Então, assim, às vezes, ao aplicar de novo uma otimização, eu obtenho novos resultados, porque, afinal de contas, existe essa inter-relação com aquelas que já executaram. Então, assim, decidir essa ordem é muito difícil, e isso é feito empiricamente. Então, assim, ainda é um problema aberto em pesquisa. Enfim, avancemos. Mais alguma dúvida? Essa ordem, ela pode variar de acordo com o tipo de programa que você está compilando? Assim, não normalmente, né? LLVM, GCC não variam ela, não. Então, assim, e como que eles decidiram qual ordem usar? O que vocês acham? Será que é a melhor delas? Não, né? Assim, depende do programa. É difícil de saber todas elas, né? Porque é uma quantidade grande de possibilidades. Então, assim, as pessoas têm uma intuição do que é melhor e do que é pior. Aí elas escrevem aquela ordem, mas não quer dizer que é a melhor ordem, certo? Enfim, e o compilador sempre usa a mesma ordem. Então, se vocês quiserem publicar artigos, por exemplo, vocês podem tentar aprender. Vou usar machine learning, assim, para saber qual que é a melhor ordem para aplicar as otimizações. Mas, assim, outras pessoas já tentaram fazer isso antes. Eu estou avisando que não vai ser algo assim, muito simples de fazer, não. Mas, enfim, avancemos um pouco. Então, tem várias linguagens. É fácil instalar LLVM. Então, assim, vocês baixam no repositório. Vocês podem dar um apt-get no LLVM, ele instala. Aqui, normalmente, a gente instala a partir do código-fonte. Porque a gente quer escrever novos passes, né, novas otimizações também. Então, assim, para instalar a partir do código-fonte, são 4 comandos também, 2 SVMs e 2 makes. Aqui para compilar, assim, também super tranquilo. Vai demorar uma meia hora para compilar na máquina de vocês. Quer dizer, não sei, né? Vai que vocês têm supercomputador, tipo o Tianhen, assim, aí, um segundo compilou. Mas aqui vai demorar, assim, na minha demora meia hora para compilar, sem bateria eu nem arrisco. Enfim, então aqui está a estrutura do LLVM, as otimizações que eu consigo fazer, as várias otimizações que existem, e aqui uma demonstração de algumas otimizações que eu consigo fazer. Notem que essa representação intermediária do LLVM, que eu chamei de bytecodes, eles são interpretáveis. Assim, o LLVM ele vem com um interpretador, ele chama LLI. Então, assim, eu consigo criar os bytecodes usando esses comandos aqui, igual eu já fiz antes, ok? E eu consigo interpretar esses bytecodes, em vez de compilar. Então, assim, eu posso compilar para uma linguagem de máquina, ou eu posso interpretar os bytecodes. Okay? Algumas linguagens interpretam os bytecodes, por exemplo, Julia. Assim, eu posso compilar um programa em Julia, mas normalmente eu interpreto os bytecodes de Julia, porque eu estou no prompt de comando, escrevendo a minha função. Assim, eu perderia muito tempo compilando aquilo, então aquilo normalmente é interpretado. Essa decisão de interpretar ou compilar o programa depende muito da natureza da linguagem de programação, para que ela serve. Assim, algumas linguagens são compiladas, tipo C. Outras são interpretadas, tipo Julia. Ou mais algumas, tipo mais que outras. Alguém sabe? Java é uma coisa meio híbrida, né? Assim, Java, sem dúvida, é interpretado. Assim, não vou executar na máquina, não. Mas tem um passozinho de uma compilação, entre aspas, ali antes, né? Eu compilo a linguagem para bytecodes, mas não bytecodes LLVM, para bytecodes da máquina virtual Java. Por isso que LLVM chama máquina virtual também, esse VM é de máquina virtual. A ideia, assim, quando LLVM surgiu, isso foi em 2003, era ser um competidor da JVM. As pessoas acabaram percebendo que era melhor assim, usar isso como uma infraestrutura de compilação do que como uma máquina virtual.
assim, dava muito trabalho competir com a máquina que na época era da Sun, né? Hoje é da Oracle. Então, assim, esse nicho ele já estava ocupado. Mas, enfim, algumas linguagens eu interpreto, tipo JavaScript. Normalmente eu interpreto. Assim, dentro do navegador, assim, numa máquina virtual que os navegadores têm, em vez de compilar. C, normalmente eu compilo. Vocês têm ideia de por que C eu compilo e JavaScript eu interpreto? Assim, C, assim, historicamente, C surgiu para quem? Alguém sabe? Para programar sistemas operacionais, em particular um sistema operacional que na época, bom, até hoje chama o quê? Unix, certo? Então, Dennis Rich era amigo de um cara chamado Kenneth Thompson. Os dois eram barbudos e espertos. Aí eles ganharam o prêmio Turing em ocasiões diferentes, por contribuições diferentes. Um fez o Unix, o outro fez C. E várias outras coisas, fizeram outras coisas também. Mas enfim, então C surgiu para fazer sistema. Banco de dados, sistema operacional, compiladores. Esses programas que realmente não estão de brincadeira, eles são feitos em C. JavaScript, hoje, é uma linguagem muito importante assim, para a internet. É o assembly da internet, né? Eu traduzo Python para JavaScript, executa em qualquer browser. Eu traduzo C para JavaScript, executa em qualquer navegador. Vocês estão lá no Google Drive de vocês escrevendo a apresentação de vocês no PPT da Google, aquilo tudo está sendo executado em JavaScript. Então, assim, mas eu não compilo JavaScript por várias razões. Portabilidade, e eu também não quero perder tempo compilando. Assim, uma vez que eu não vou executar aquele programa muitas vezes, assim, o sistema operacional a gente executa muitas vezes, né? Assim, está sempre executando, assim, quase nunca para, né? Então, assim, programa de JavaScript não. Assim, eu vou executar uma vez e nunca mais vou ver aquele programa. Então, assim, eu não quero perder o tempo de compilar aquilo. Enfim, então com LLVM eu posso interpretar ou compilar. E uma coisa legal de LLVM é SIR. Assim, essa representação intermediária. Talvez isso seja o grande charme do LLVM. Essa linguagem de baixo nível que vem junto dessa infraestrutura de compilação. Então, ela não é uma linguagem de tão baixo nível quanto a Assembly. Ela tem tipos, por exemplo. Então, por exemplo, esse I32 na frente dos programas aqui, será que ele quer dizer o quê? Inteiro de 32 bits, certo? Assim, em complemento de 2. Complemento de 2 é uma ideia esperta em ciência da computação, vocês lembram disso? Pois é, então assim, isso aqui é um tipo, I32. LLVM tem, assim, a representação intermediária tem switch. Assim, normalmente, eu não tenho switch em assembly. Alguém já viu um assembly com switch? Assim, não tem, né? A gente faz o switch com outras coisas. Alguém sabe como é que eu posso implementar um switch em assembly? Switch que eu falo é switch case, x, y, z. Hã? Eu posso fazer com vários ifs. Agora, assim, a partir de um certo momento, eu posso fazer com um jumping direto, coloco o número no registrador e, puf, pulo lá, né? Se o switch for pequenininho, muitos ifs. Se for grandão, aí um jumping direto, certo? LLVM não tem isso. Um dos requerimentos da representação intermediária é que eu preciso saber todas as setas que estão naqueles grafos de fluxo de controle. Vocês lembram deles? Seta para tudo quanto é lado. Em LLVM eu conheço todas as setas. Se eu pego um programa assembly normal, não dá para saber todas as setas, não. Por quê, hein? Tem esse tal do jumping direto é um problema. Então, assim, é difícil. Assim, se alguém fala, ó, eu tenho um programa que pega um código binário e transforma de volta em código C, vocês podem duvidar que é mentira. Assim, o problema é indecidível. Ela é tipo aquele problema da parada. Vocês lembram aquela parada do problema da parada? É tipo isso, certo? Então, assim, pessoas espertas ficaram tentando encontrar uma solução, até que algumas pessoas mostraram que não tinha solução, certo? Então, assim, em LLVM não. Eu consigo pegar o assembly e voltar de novo com C. Assim, porque todas as setas estão lá. Aqui. Mas eu posso programar direto na representação intermediária se eu quiser. Por exemplo, eu acho que eu vou pular essa parte aqui, porque talvez não dê tempo. Mas aqui eu tenho um programa e eu posso otimizá-lo manualmente. Certo? Se inscrever em ASCII mesmo. A representação intermediária é ASCII. Eu posso ir lá dar uma editada nela.
certo? Então, assim, eu consigo alterar aquele programa sem problema nenhum. Enfim. Aí eu tenho vários backends. Deixa eu mostrar para vocês aqui, voltando no interpretador, ll_todos.vc. Eu tenho alguns programas aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da tela. llvm/llc. Vocês conseguiriam me falar 5 arquiteturas de computação? A gente já falou 2 hoje. Quais que eram? x86 e ARM. Mais 3. MIPS. Mais 2. Spark. Mais uma. Assim, tem milhões, mas assim, milhões mais ou menos, né? Tem umas 20 tem, mas mais uma. PowerPC. Assim, PowerPC o Mac costumava ser feito em PowerPC, até que a Apple decidiu ganhar dinheiro, né, e jogou isso para deixar isso de lado. Eu tenho todas essas arquiteturas aqui na minha máquina. Tem 3 versões diferentes de PowerPC, tem vários MIPS diferentes, tem Hexagon. Alguém já ouviu falar de Hexagon? É um polígono de 6 lados. Mas, além disso, muito possivelmente vários de vocês têm um Hexagon no bolso de vocês. É o DSP da Qualcomm, ele é essa arquitetura, assim, DSP, processador de sinal. Quando vocês estão falando lá, a voz de vocês está sendo transformada em outras coisas, isso é um Hexagon que faz. Então, deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, como que eu uso isso. LLC-MARC igual a uma arquitetura aí que vocês querem. Spark. Preciso de um bytecode. bbloop.bc. -o bbloop.spark. bbloop.spark. Tá aqui, ó. É uma arquitetura RISC. Ela parece muito com MIPS, que parece muito com ARM. São todas muito parecidas. E bastante diferentes de x86, por exemplo. Então, isso aqui é o assembly do Spark. Se eu quisesse assembly, por exemplo, da NVIDIA. Alguém já ouviu falar de PTX? Esse é o assembly que executa nas GPUs da NVIDIA. Não tem não. Tomara que não esteja filmando. Deixa eu ver de novo aqui. NVPTX. NVPTX. PTX. Isso aqui é o assembly das GPUs. Assim, esse programa não é paralelo, né? Assim, ele não tem muitas threads, então ele é um pouco sem graça nesse sentido. Mas isso é um assembly que executaria em uma GPU. Ok? Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês. Vocês lembram que eu falei que era possível a gente fazer uma otimização? Assim, e é fácil, certo? Deixa eu mostrar para vocês. Tem algumas que fazem, por exemplo, o LLVM faz uma chamada vetorização, que é um tipo de paralelização. Então, em vez de fazer uma coisinha só, eu faço tipo 8 de uma vez. Certo? Então, assim, é paralelo, né? Assim, criar threads, tipo pthreads, assim, não tem não. Assim, a gente faz lá no nosso laboratório, porque nós fazemos pesquisa. Mas o LLVM mesmo não faz isso não. Deixa eu ver aqui, 0. Por exemplo, suponhamos que eu queira contar o número de opcodes em um programa. Se contar o número de opcodes em um programa é tipo saber qual que é a variedade de cada instrução. Se eu quero saber quantos loads, stores, adds, etc, eu tenho no programa. Ok? Um passo que faz isso, deixa eu ver, esse aqui, ó. Ele tem vários comentários, então assim, os comentários não contam. Ele tem tipo umas 30 linhas. Assim, as 20 são de comentários. Então, isso aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele para vocês verem. É código do LLVM. Isso aqui está implementado em qual linguagem de programação? Quase. Algo parecido.
C++, assim, é algo parecido, quase. C++. C++ é... Vocês sabiam que a gente está oferecendo curso de programação em C++ aqui? Vocês já se matricularam? Assim, dizem que o cara que oferece, assim, realmente não sou eu, é fera. Assim, não, eu juro, não sou eu nesse caso, mas ele é fera. Então, assim, é um curso de C++, em tipo algumas 20 horas, alguma coisa assim, onde dá para se ver tudo sobre a linguagem. C++ é uma linguagem muito importante. Assim, deve ser a 4ª linguagem mais popular no mundo. Se eu digitar C++ Programming, ou Java Programming, ou C Programming, ou Julia Programming no Google, C++ deve vir tipo, em 4º lugar. Assim, é uma linguagem bem famosa. Assim, LLVM é feito em C++, o Mozilla Firefox é feito em C++, quase todo software que foi feito depois dos anos 2000, e tem muita gente que usa, é feito em C++. Antes era feito em C. Mas assim, é difícil de programar em C quando o programa vai ficando muito grande. Então, assim, C++ tem algumas coisas, tipo classes. Não é que seja importante, tem linguagens que não tem classe. Mas para fazer um programa maior, assim, em geral, assim, essa ideia de ter uma classe no programa ajuda. Então, isso aqui é o nosso passe em LLVM. O código todo é isso aqui, ó. Assim, tá, quase, né? Deixa eu diminuir o tamanho da minha janela para vocês verem que ele é pequeno. Ups. Ó, tá aqui o meu programa. Assim, o que conta os opcodes. E não tem mágica. Ó, assim, C++ é uma linguagem meio esquisita. Eu não gosto de programar nela, não. Assim, dá um trabalho. Você tem que escrever muita coisa para fazer pouca coisa. Mas em Java eu tenho que escrever muito mais. Assim, STL é uma visão muito funcional de programação. Não é uma coisa bem orientada a objetos, é uma coisa muito mais funcional. Eu tenho iteradores o tempo todo. Então, se eu pego uma função num programa e eu pego um iterador sobre aquela função, eu tenho blocos básicos. Um bloco básico é um conjunto de instruções que termina com if ou um jump. Se eu pego um iterador em cima de um bloco básico, eu tenho o quê? Eu tenho instruções, certo? Aí depois é só contar as instruções. Se não está no mapa, eu vou lá e ponho. Se não, eu vou lá e incremento, somo. E depois eu imprimo o resultado. Assim, isso é um passe em LLVM. Para compilar é super tranquilo. Make clean, make. Tinha outras coisas aqui. Make install para ele ficar visível para todo mundo ver. E agora se eu volto lá para o LLVM, bom, para carregar dá um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu só lembrar a sintaxe aqui e eu já mostro para vocês. $LLVM, opt menos load, eu acho que chama count, não, dcc 888.dylib. Isso aqui é uma biblioteca dinâmica. O passo chama dcc 888 porque eu coloquei no makefiles. Menos opt counter. Assim, é possível que algum nome esteja errado aqui. Output bbloop.bc. Aham. E está aqui as instruções. Ou seja, com menos de 30 linhas, assim, tudo bem, fazer um histograma das instruções não é aquela coisa tipo, nó, que programa legal. Mas, assim, tenta fazer isso em LLVM para vocês verem que trabalho que ia dar. Tipo em x86, por exemplo, assim, lenha nos binários. Assim, daria um mega trabalho. Então, aqui, assim, com um pouquinho de trabalho, eu consigo fazer essas coisas. Eu consigo fazer mais coisas, assim, eu consigo fazer infinitas coisas com LLVM. Entre elas, contar o número de instruções em programas. Gente, antes de eu passar para frente, tem alguma dúvida que está incomodando vocês? Sim? A LLVM tem uma linguagem intermediária específica dela ou ela é mais disponível para outras linguagens ou outras situações? Uai, ela tem uma linguagem intermediária, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Essa dos BCs. Quer ver? Deixa eu ainda voltar aqui. $LLVM diz bbloop.bc, bbloop.ll. Ó, isso aqui é o disassembler. Então, isso aqui é o código intermediário, tá vendo? Assim, aquele que a gente viu no CFG,
aqui em ASCII, né? Eu posso editá-lo se eu quisesse. Se eu quisesse, tipo, avacalhar o alinhamento dele, né? O programa não vai compilar mais, não. Mas, assim, daria certo. Essa é a representação intermediária. Todo programa vira isso. E depois ele é melhorado, analisado, e eventualmente ele é compilado para código de máquina. E isso é uma representação interpretável também. Outras dúvidas? Então, peraí, deixa eu fazer mais coisa aqui. Assim, gente, então, nesses slides, que inclusive estão disponíveis online, existem, várias outras coisas, como fazer passes no LLVM, os diferentes tipos de passe, como que eu entendo isso, como que eu invoco de um passe outro passe. LLVM tem uma infraestrutura muito bacana, muito grande, para verificar se os passes são eficientes, certo? Então, essa parte aqui eu vou passar direto. Então, eu vou falar da pesquisa que a gente faz aqui. No caso, na eventual possibilidade, alguns de vocês ficarem interessados em fazerem pós-graduação em linguagens de programação ou em compiladores. Ok? Então, assim, a gente tem um grupo de pesquisa e a nossa missão é essa, é tornar os programas mais eficientes ou mais seguros. Só que, assim, para tornar a coisa mais interessante, não vale nem comprar uma máquina nova, assim, um computador novo, nem obrigar as pessoas a reescreverem os programas. Então, assim, a gente vai pegar um programa que vocês já fizeram e a gente vai deixá-lo melhor. Só que sem comprar um computador melhor, tampouco sem comprar um programador melhor. E a gente faz isso com um compilador, que é esse software que traduz linguagens de alto nível para linguagens de baixo nível, para código binário. O LLVM assim, ele tem um compilador, no caso o Clang, mas tem outros, né? O Rust-C, que é o de Rust, o Julia, que é o de Julia, da linguagem. E por que trabalhar conosco? Assim, a gente faz várias coisas interessantes. Por exemplo, a gente teve, né, até pouco tempo atrás, o código de propagação de constâncias. Vocês lembram? O constprop lá do LLVM? O que o Firefox usava foi um rapaz daqui do laboratório que tinha feito. Então, assim, teve bilhões de downloads. Sim, eles estavam pegando o Firefox, mas a propagação de constâncias ia junto. Então, assim, tinha sido feito aqui na UFMG. É para JavaScript. Então, assim, era um negócio bem bacana. Teve artigo que saiu disso. Mais de 10 mil linhas de código do Ocelot, que é um compilador que é usado na NVIDIA, por exemplo, para gerar código para placas gráficas. Foi feito aqui na UFMG. Assim, o alocador de registradores dele foi feito aqui. O alocador anterior era bacana, o que a gente fez era um quarto melhor. Assim, gerava código 25% mais rápido. Então, até hoje está disponível. Hoje está disponível no LLVM também. Assim, o do LLVM não foi a gente que fez, foi um cara do Google. Mas tem a citação do nosso artigo lá no cabeçalho. A análise de detecção de ataques SQL que PHC usa. PHC é um compilador de PHP. Ele traduz PHP para C++. Você está traduzindo PHP para C++, por alguma razão. Mas, enfim, a análise de segurança foi feita aqui também, a detecção de ataque, o SQL Injection, a detecção de ataques de código SQL, foi feita aqui. O nosso grupo ganha prêmios de vez em quando, né, aqui alguns melhores artigos. Tem uma boa infraestrutura, o laboratório é bacana. Hoje a gente está recebendo visitas também, né, então vocês são muito bem-vindos a aparecerem por lá. Então, aqui o rapaz tentando medir energia no telefone, para ver quanto que gasta, né? Um dos projetos que a gente tem com a LG é para fazer o telefone gastar menos bateria. A gente tem vários projetos com a indústria. Por exemplo, essa mobília foi comprada com a grana da Intel. Tinha um projeto com a Maxtrack, tem um com a LG, assim, a LG Electronics, tem um com a NVIDIA. Houve alguns com o Google, né? Agora não tem mais. E sempre tem gente procurando pessoas que trabalham com compiladores para empregos. Por exemplo, aqui um e-mail que eu ganhei. Já é um e-mail antigo, eu tinha outros mais novos, mas mandar esses slides dá um trabalho. Então, deem uma lida para vocês verem. Outro e-mail na mesma época, assim, de março.
E onde que vocês acham que as pessoas trabalham com compiladores? Por exemplo, o Gabriel, que é um aluno nosso, trabalhou no Hip Hop, que é o compilador de PHP da Facebook, lá em Mellon Park. Hoje tem 3 alunos de Mr. Pereira na Google, assim, na Google BH. Tem um aluno trabalhando no Visual Studio, na Microsoft, lá no Canadá. E tem um outro que está indo para lá agora em setembro. Um aluno acabou de voltar de Mountain View, estava na NVIDIA trabalhando com GPUs. Fez estágio lá de 3 meses. Então, assim, tem muitos empregos bacanas para quem mexe com compiladores. E é isso. Passei 2 minutos do tempo. Se vocês tiverem perguntas, se a Olga não...